Muito bem, para quem está assistindo essa aula gravada, boa noite. É um prazer receber você. Sempre tive um grande problema em contos mais longos. O protagonista, em geral, é bem desenvolvido, mas os personagens restantes são muito rasos, até caricatos. Nilo, diferentes formas de abordar isso, né? Para mim, é trabalho a ser feito antes de começar a escrever o conto. Se dedica um protagonista de um conto, de um romance com certeza, né? Mas se a gente quiser exagerar um pouco assim, exagerar para o bem, um protagonista de um conto mais longo, merece ter um livro de notas, só para um caderno de notas, só para ele, né? E a gente passa ali semanas desenvolvendo, né? A gente sabe que não é numa sentada que sai um bom personagem, né? Nem mesmo um personagem secundário, não é escrever um perfil, não é igual escrever uma redação, né? A gente precisa construir uma base e amadurecer um tempo. Ah, vou no supermercado, acontece alguma coisa. O que meu personagem faria na situação? Como é que o corpo dele, dá corpo, né, para esse personagem? Todo personagem precisa de objetivos, especialmente num diálogo. Às vezes tem um personagem que entra só para dialogar com o protagonista. Se esse personagem secundário não tiver os seus próprios objetivos naquela conversa, não tiver algo que ele deseja muito ali, né? Às vezes ele quer dar apoio, às vezes ele quer manter a própria dignidade perante uma situação hostil. Objetivo de personagem. Personagem sem objetivo vai transparecer que está ali só para ser uma escada para o protagonista. E a linguagem. Muitos exercícios para desenvolver a linguagem dos personagens. Estamos falando de uma técnica já, perfil de duas, perfil de personagem e psicologia de personagem. A caricatura é uma técnica de escrita maravilhosa. Um personagem pode ser caricato, né? A gente tem que conceber um motivo, né, para ele ser caricato. Para não ser caricato, o que eu faço? Eu faço o que Leonardo da Vinci fazia, o que os grandes pintores, as grandes pintoras faziam. Estuda um pouco de anatomia. O que um personagem caricato faz quando está desconfiado? Franze o senho, né? Que outra coisa ele poderia fazer e que não seja, né, uma relação evidente, né? Ah, ninguém mexe do ombro para baixo quando, né, quando está de situação, mas seu personagem sim, então ele começa a deixar de ser raso. Tem a ver com a diferença entre o personagem plano e redondo, que é diferente de raso e profundo, né? O personagem profundo quer dizer que ele tem mais camadas. Você trabalhou mais na linguagem, você trabalhou mais no passado, você se perguntou quem são os avós, né? Os 8 avós, talvez cada um veio de um lugar, e cada um pode dar um pouco do vocabulário desse personagem. Então, quanto mais eu trabalho, mais profundo o personagem fica. O personagem redondo é um personagem por cujo desenvolvimento, por cujo amadurecimento, nós vamos torcer ao longo da obra. O personagem tem para onde crescer. E o personagem plano é aquele cuja trajetória descreve um arco plano. Ele não muda. Um personagem pode ser muito interessante sendo plano, como alguns dos meus personagens preferidos que eu sempre cito. O Dr. House é plano, né? Ele não há esperança, ele não muda, não melhora. Depois de 8 temporadas, ele começa a querer mudar um pouco, mas em tese ele não muda, né? Personagens de séries muito longas, como Homer Simpson, que eu também gosto. Personagem plano, ele não... Né? Sherlock Holmes, ele não fica mais inteligente, não fica mais rico, ele não resolve problemas, né? Ele se mantém meio que sempre o mesmo. Então, os personagens planos podem ser muito interessantes e profundos. Contradições deixam o personagem mais profundo. É isso. Corpo. Outra dica que eu gosto de dar é trabalhe bastante sem a caneta, sem o papel. Trabalhe muito com a imaginação. Antes de escrever, pense.
tente ver que personagem secundário é esse que eu quero, né, deixar mais vívido. Como é que é a presença dele, né? Imagina que ele abre essa porta e entra agora onde você está, né? Como é que se sente, tá? E aí as notas, né? Notas de personagem é isso. Você vai passando pelas situações da vida, pergunta como é que a voz, o corpo, o sentimento do personagem ficaria nessa situação. Aí você chega em casa e anota no caderninho, e aí sim você começa a ter um personagem cada vez menos raso. Mas a caricatura também pode ser usada com moderação. E desenhar o arco de personagem, né? Um protagonista vai ter vários arcos. Vai ter um arco de que ponto a que ponto ele vai se mover ao longo da obra em diferentes perspectivas, né? Vai ter um arco material, vai ter um arco mental, vai ter um arco intelectual, um arco profissional, um arco social, né? Quais as transformações por quais ele vai correr. E aí deu, né, nem que seja um micro arco também para os personagens secundários. Num conto, né, essas teorias do conto dizem que nós não vamos desenvolver muito personagens secundários, né? Um conto é uma história que a gente vai contar sobre alguém. Então, não vou ter espaço. É o que se costuma fazer, né? Vai falar, vou usar. Quem sabe não sou eu que vou começar a dar uma outra cara para o conto, né? Porque a cara que o conto tem hoje é uma cara que vem desde 1900 e bem pouquinho, né? Do Edgar Allan Poe e dali para frente. Então, talvez esteja na hora da gente mudar, mas por enquanto o que se faz é isso. Tem uma unidade de história. Escrever um conto é como chegar para alguém e falar, ó, senta que eu vou te contar uma história, né? Então, tudo que está no conto deve contar uma mesma história, incluindo os personagens secundários. Dualidade de caráter de personagens, dando a entender que a antagonista é uma, mas no final vai se mostrando que a outra também não é flor que se cheire. Só que estou com dificuldade de fazer a mudança de ponto de vista, de trocar a posição das personagens. Trocar a posição das personagens. Uma dica, por favor, tem um livro do Sidney Sheldon que faz isso de um jeito maravilhoso, que é Conte-me seus sonhos. Não vou dar o spoiler, mas ele faz exatamente isso, uma mudança de ponto de vista. Precisaria entender melhor como é que está indo, né? Quem que está narrando? Você vai mudar a narração? Ou o narrador é onisciente e só vai mudar você vai usar, provavelmente, pistas falsas, né, ao longo do conto, para induzir cada vez mais o leitor, a leitora, a pensar que aquela personagem é uma flor que se cheire, e depois essa surpresa. Mudança de ponto de vista. O que Edgar Allan Poe diria? Ele diria, qual é o efeito que você quer causar? É de uma grande surpresa? É de cair o queixo na hora que fizer essa descoberta? Se é esse o caso, a minha opinião é que essa mudança deve ser brusca, de uma vez. Precisa de um incidente, talvez seja o clímax. Pense como você vai integrar isso à estrutura, né? A gente pensa sempre na arquitetura do conto. Então, mudança de ponto de vista, a primeira coisa, decidir quando, né? Com que intensidade e qual é o incidente desencadeador. Qual é a cena? Essa mudança de ponto de vista vai ser uma cena. Vai ser quando a gente escreve narrativa, a gente está escrevendo uma cena atrás da outra, né? Isso é uma técnica também do curso, divisão em cenas. Compreender quando que terminou uma cena, como começou a outra. Até quando a gente está lendo é legal perceber. Mudou de lugar, mudou de cena, né? Outra cena. Continuou no mesmo lugar, mudaram os personagens, é outra cena. Então pense que se é uma cena que talvez seja a cena mais importante do seu conto,
que possivelmente seja o clímax, né, uma reviravolta, e que preciso de algum acontecimento no mundo fático, no plano material, que canalize essa energia. Se eu vou mudar de ponto de vista, o que eu preciso? Eu preciso de um objeto fixo. Exercício de ponto de vista, né? Qualquer cena. Um velho senhor sentado no banco da praça jogando milho para os pombos. Né? Como é que eu faço exercício de ponto de vista? Eu descrevo a cena pela ótica do senhor, depois eu posso descrever por um pipoqueiro que estava ali, que ninguém estava nem vendo ele, estava invisível, do pipoqueiro. Posso ter o ponto de vista do pombo, posso ter o ponto de vista do milho, posso ter o ponto de vista de qualquer coisa, né? Então, por que eu consigo variar o ponto de vista? Porque eu tenho um objeto fixo. Então, para mudar de ponto de vista, você vai ter que fixar um objeto e mostrar um olhar e depois mostrar como uma criança crescendo, ganhando corpo. Eu gosto da palavra corpo. Cozinhar as personagens em banho-maria é uma excelente estratégia, pensando durante o tempo que puder. Se é para um romance, eu recomendo meses. Meses nesse banho-maria. Depois de um tempo, vou verificar se ficou mais ou menos no ponto. Se dá para cozinhar mais ou se já dá para tirar. Eu vou entrar com os slides. Vamos começar falando de personagem, gente? Acho que isso interessa todo mundo. Já que o assunto de hoje é prosa, o personagem está no centro. Meses, às vezes, exatamente, Edu. Sim, e Simone. Sim, um personagem assando há anos, mais ou menos. Gente, quando a gente tem um personagem, uma personagem cativante, esquece. Grande parte do trabalho, né, de concepção já foi feito. Um personagem cativante é capaz de operar maravilhas. Ainda não cheguei no meu. Estou cozinhando aqui também um pouco. O lado de um, o lado de outro e a verdade no meio. Sim. A mudança de ponto de vista muda a pessoa? Dá para mudar ou não? Dá para mudar o narrador. Se o ponto de vista é do narrador, ao mudar o ponto de vista, eu mudo o narrador. Se o narrador é onisciente e está emprestando, né, está pegando ali o ponto de vista de alguém, está acompanhando, o narrador câmera está acompanhando o personagem A até um determinado momento, e de repente ele passa a acompanhar o outro. Muda a pessoa, mas narrador onisciente. Vou começar com a apresentação de slides, que eu mostro uma panorâmica aqui das técnicas, estão em ordem alfabética. E aí a gente para se deter em algumas delas. O livro Game of Thrones é narrado cada capítulo sob um ponto de vista. Muito legal. Quem faz isso é o Milan Kundera também, em mais de um livro dele. Aqui já falei de intuição técnica, inspiração é o principal, é o mais importante. Ela não é só 1% do processo, né? 99% é transpiração. Quantas vezes eu já ouvi isso? E também não é. Na verdade, não tem como fazer essa equação, não é uma abstração, né? Mas acredito muito nessas duas coisas. Eu dou peso. A gente tem um carinho maior pela inspiração, né? Mas eu acho que tem o trabalho e a inspiração, ambos têm um peso semelhante. Quando a gente combina as duas coisas e passa a não separar mais, né? Se eu estou digitando, se eu estou trabalhando, é estar inspirado. Estar inspirado, inspirada, não é só
estar produzindo, né, obras inspiradas. É um estado que a gente simplesmente vai estar vivendo com ele, né? Vai estar respondendo melhor às pessoas. Às vezes a gente sai na rua, né, com a cabeça erguida, com vontade de cumprimentar todo mundo. Estou inspirado, estou inspirada, e aí escrever coisas inspiradas será uma consequência. Intuição, sensibilidade, sensibilidade. Diz que o artista é sensível, né? A artista é sensível, precisa ser sensível. Sensibilidade, numa definição que eu vou arriscar aqui, é a capacidade de perceber detalhes menores. Alguém está triste, não te conta o motivo. E você estuda a postura, o que você já sabe sobre a pessoa, os atos falhos, e fala, você está triste por causa disso. Você falou, nossa, que sensibilidade a sua. Quer dizer que eu consegui pegar um detalhe que estava oculto, né? Um faro para o invisível. E isso a gente treina com observação e com o primeiro conselho do Hilke, no Cartas a um Jovem Poeta. Procurar pelos menores detalhes, porque ninguém está olhando. Só a gente. Aí é. Então, como ter um estilo muito pessoal e singular? Primeiro, o zoom, né? Ajusta o zoom, procura detalhes, procura temas menores, menos importantes, menos relevantes, né? As insignificâncias que o Manuel de Barros tanto fala. Procure por isso. Conhecimento é importante e o domínio vem com os anos, ou com as décadas, com as vidas, né? Talvez. Machado de Assis Estudo fez cursos de técnicas? Talvez não. Clarice Lispector? Talvez não, né? Só que cultivaram décadas de leitura, que eu não sei se a gente vai ter nem tempo mais, né? Para ler os clássicos como eles leram. Então, estudar pode realmente abreviar um pouco o nosso caminho. Aqui tem minhas credenciais, vou até pular, né? Técnicas de escrita de A a Z. Vou comentar rapidamente cada uma aqui, vou passando, vou mostrando, né, uma panorâmica até chegar em personagem. Se alguma dessas técnicas chamar a atenção de você, quiser saber algo mais sobre elas, é só me falar. A adjetivação é uma das mais importantes, né? Uma das técnicas nas quais o Machado de Assis é mestre. Ele consegue adjetivar ricamente, mostrar como eram, né? A gente lê os contos do século passado, de 2 séculos quase atrás, e a gente consegue entender como que era, né, a casa, como que era a mobília, como que era tudo, porque ele enriquece de detalhes com uma adjetivação que, ao mesmo tempo, a mim, pelo menos, não cansa. Não perco o ritmo. Eu, eu, eu sinto um ritmo, né, que favorece a leitura, especialmente nos contos do Machado de Assis. Dom Casmurro, para mim, é o livro mais difícil de ler dele, por incrível que isso possa parecer. Todos os outros romances, para mim, também fluem, eu li praticamente sem parar. Outros cursos de escrita vão te falar, corte adjetivos, né? Evite adjetivar muito, vai cansar o leitor. Eles têm razão ao afirmar que mais adjetivos, cadência mais lenta da leitura. Tenha consciência disso e escolha muito bem os adjetivos que você vai usar. Pesquisa, pesquisa. Então, a primeira coisa é evitar os adjetivos que sempre andam junto com os chamados clichês, né? Evitar o clichê é o primeiro mandamento, eu acho, da parte da técnica, né? Então, se eu vou falar de um corpo, o Gustavo Flaubert falava dos clichês, né? Alguns adjetivos já se tornam proibidos, os que já abraçar carinhosamente, corpo esbelto, né? Um corpo robusto, uma lauta refeição, isso já foi feito muitas vezes, tá? Então, é um estudo de vocabulário.
preciso de muita leitura, né, de bons livros, e também uma procura ativa, uma pesquisa. E aí eu gosto de ir em áreas específicas do conhecimento, procurar adjetivos pouco utilizados e que eu vou usar, tá? A dica para adjetivar é adjetivar com deslocamento. Ou seja, pegar um adjetivo que é da geografia e levar para os sentimentos. Usar um adjetivo onde ele não costuma ser usado, né? Uma saudade férrea, um sentimento ígneo. Não estão muito longe de ser clichês, mas já são um pouquinho, né? Um corpo plausível, bem interessante. É... Então, é estudar, gente, no universo das... comece, por exemplo, com o universo das ciências, né? Da física, a química, a matemática, onde você vai encontrar adjetivos como trabalha nisso, faz uma lista, né? Atômico, telúrico, que mais? Cristalino, né? De cristal, racional no sentido de número, um da matemática, fracionário, fracionário. Abraço hermético. Abraço hermético é tão bom que alguém já deve ter usado, né? Um abraço muito... quando chega um microconto muito bom no campeonato, eu dou um Google, já. A primeira coisa, eu falo, não é possível. Não, isso aqui é algum fracionário, né? Quântico, né? Férreo, ígneo. Mas gente, quer escrever bem pra caramba? É isso, né? Eu posso pegar da música, agudo, grave, aveludado, no sentido de som. Não vai usar som ou voz aveludada, né? Vai cair no clichê. Você vai pegar e vai usar em outra coisa. Na biologia, abissal, que é de abismo, ou da profundeza, né? Do oceano, botânico, simbiótico. Então, adjetivar pode ser muito interessante, tá? Deixa que eu busque isso. Na filosofia, então, transcendental, cínico, cético, estoico, espartano, metafísico, maravilhoso, teleológico, tá? Com esse tipo sempre tenha em mente um feérico, Linden, sempre tenha em mente um motivo para isso. O motivo é o efeito que eu quero causar. Às vezes às vezes o efeito que eu quero causar é simplesmente uma admiração do leitor, da leitora por mim naquele momento. Ou então eu posso muito bem usar uma palavra ali difícil só para mostrar que eu tenho vocabulário. É um objetivo válido também, digno, né? Não vou passar um livro fazendo isso, porque senão vai acabar ficando pedante, né? Mas às vezes eu vou usar eu vou levar ao extremo essa coisa de pegar um adjetivo que não se encaixa, provavelmente porque eu quero provocar inteligência. Eu quero causar essa sensação de que precisa pegar um dicionário, né? Eu lembro quando eu li o Frankenstein pela primeira vez, eu precisei, era muito jovem, né? Frêmito, o que é frêmito, né? O que é fragor? Eu precisei pegar um dicionário muitas vezes. Eu lembro que na época isso soou bem para mim. Falou, caramba, esse livro tá enriquecendo minha vida, né? Tô aprendendo um monte de coisa.
Celofânico, que legal. Sorriso arquitetônico. Vocês pegaram, gente? Ciências, biologia, filosofia e na história. Tudo isso que eu já estou passando já é tática, né? De exercício. Histórico e mitológico tem muito, né? Arcaico, épico, mítico, que mais? Bélico, heráldico. Aí eu posso ir para a história da arte, né? Rococó, barroco, ou barroca, surrealista. As proparoxítonas são ótimas, épico, mítico, bélico. Que coisa, né? Vieram quatro aqui na sequência. Que legal. Eu não tinha nem percebido. Certo, gente? Sobre adjetivação, alienação, botei um carrossel bem legal, gente. Está lá na página da editora, falando do Kafka, que aliena muito seus personagens, né? Os personagens do Kafka são muito. Tem gente que não gosta, né? Mas os personagens são muito marcantes. Então, é um personagem que muitas vezes não tem nem nome, é o Joseph K. No castelo chama simplesmente K. No processo é Joseph K. Na minha metamorfose tem nome e sobrenome, mas ele vira um inseto, não consegue se comunicar, não consegue ir ao trabalho, não consegue sequer ser visto pelos familiares sem provocar repulsa neles. Então, a força dos personagens do Kafka vem de uma alienação, vem de uma separação do personagem da lógica do mundo, né? Ou das outras pessoas, ou de si mesmo. Aí o da Hilst trabalha com alienação. A Carolina Maria de Jesus, outro tipo de alienação, né? Alienação social, da invisibilidade. Então, aqui pode estar um passo para personagens mais profundos, né? É um conceito caro à escrita é o de ruptura, né? Romper, alguma coisa se rompe, ou está prestes a se romper. É uma maneira de aumentar interesse no que está acontecendo, né? Antagonismo, preciso falar, antagonista é um conceito com o qual estamos habituados, né? Só lembrar que antagonista não precisa ser outro personagem. Qualquer força que se aparece, às vezes é o destino que parece atrapalhar com tudo, né? Às vezes é uma força impessoal, é a sociedade, é a família. Pleistocênico, para antigo. Nossa, nem sei o quão antigo é isso. Maravilhoso. Anticlímax, eu dei um exemplo na outra aula, né? Eu assisti esses dias, assistindo o filme da Anya. A Anya é uma criança de 5 anos que vai no parque e tem que acertar com a espingarda de rolha, né? Para derrubar um prêmio para ganhar. Aí ela prepara a ponta, prepara todo o corpo, faz aquela cara de mal, mira muito bem, fala assim: te vejo no inferno, baby. E quando atira a rolha faz pop, né? Sai só um pouquinho. Anticlímax consiste em criar uma grande expectativa, usar ali algumas pistas falsas para que a leitora acredite que algo muito intenso vai acontecer e frustra essa expectativa com algo absurdo, banal, incompleto, ineficaz, como foi o caso, né, da Anya, ou simplesmente muito banal, todo mundo se preparando para a grande batalha e de repente chove e todo mundo vai embora, não acontece nada. Anticlímax. Chico Buarque o diga, estava falando, acho que das paroxítonas, por causa da construção.
Um tipo específico de plot twist, Milo. Um tipo específico de um plot twist que acontece no momento de clímax e que é sempre uma reviravolta de uma grande expectativa para uma frustração completa, né? O plot twist poderia ser o contrário, poderia eu não estar esperando nada e acontece tudo, né? Ou poderia ser entre duas verdades muito fortes, né? Anticlímax. É uma decepção, né? Uma decepção intencional. O anticlímax muitas vezes é utilizado com efeitos cômicos, mas né, com algum capricho você pode usar também para fazer uma crítica, para questionar o próprio gênero, né? Desconstruir o gênero. Ah, estou escrevendo um gênero épico, mas a grande batalha vai ser resolvida de uma outra forma. Eu quero. Aí você já começa a mexer com a metalinguagem também, né? Usar a sua linguagem para tratar da própria linguagem, como as coisas são escritas. Dom Quixote, né, vive um anticlímax atrás do outro. Ele quer lutar com os gigantes e não são gigantes. Ah, tá aqui em detalhes, ó. Todas essas técnicas tem o meu livro com esse glossário de técnicas. Vai sair esse ano, Ana Paula. Tem gente que comprou ele na pré-venda. Esses são meus verdadeiros apoiadores, gente. Tem gente que comprou esse dicionário já tem um ano. Encontro funciona anticlímax? Sim, com certeza. Funciona muito. Eu comecei a pré-venda dele há um ano, mais ou menos. Até agora ninguém pediu dinheiro de volta. O pessoal está apostando em mim, né? O que acontece com o meu dicionário de técnicas? Eu estou olhando aqui para ele, ele está com 400, ele está com 494 páginas. E eu não estou com dinheiro para imprimir um livro desse tamanho, né? Eu vendia R$ 40, ainda estou vendendo na pré-venda. Depois aí custa 60. E tem um curso fora da caixa, gente. O curso fora da caixa custa o preço de um livro, de um bom livro, né? Um livro de capa dura, de R$ 97. E no fora da caixa eu ensino 52 técnicas. Todas elas com a profundidade, como eu vou mostrar aqui um pouquinho, ó, do anticlímax, né? O que expectativa e a falta de resolução. E aí eu uso as pistas falsas e eu vou usando uma escalada, né? Cada vez vai acontecendo um incidente que vai aumentando essa tensão e esse drama. Não vou entrar em detalhes, mas tem que usar a insinuação, não só pistas falsas, mas símbolos, né? Ali é o que a gente chama de camadas da leitura. Como que eu vou escrever um livro em várias camadas? Várias camadas quer dizer que uma pessoa vai entender o que aconteceu. Outra pessoa que tiver um pouco mais de bagagem, estiver mais atento, vai pegar mais coisa, né? Ah, e esse símbolo já estava ali o tempo todo. O anticlímax acontece com a resolução inesperada, decepcionante, tá? E aí, quando a gente está fazendo o curso, eu vou explicando cada uma peça, faço exercício, para você sair já sabendo como fazer. Arco de personagem, arquétipos, bifurcação, cada uma dessas é uma divisão em cenas muito importante. Pense o seguinte, mudou de local, mudou a cena, tá? Então, exercício. Leia um conto, pode ser até o seu conto. Você já parou para se perguntar em quantas cenas acontece? No teatro, isso é obrigatório, né? No teatro, precisamos saber quantas e quais são as cenas, tá? Mas
Uma narrativa também é uma sequência de cenas. Como escrever um livro de 400 páginas? Cena por cena. Cena por cena. Twilight Zone, gente, quem não gosta? Maravilhoso. Só tem gente sabida. Às vezes eu acho que o mais besta aqui sou eu, gente. Às vezes eu acho que eu estou indo com milho, vocês estão com fubá já, tá? Leia algum texto narrativo e tente identificar as cenas. Quantas cenas tem esse conto do qual você gosta tanto, tá? E aí vou contar um segredinho, da cena. Toda cena precisa ter, no mínimo, um objetivo. No mínimo, um objetivo. E as boas cenas têm mais de um. Então, é uma excelente maneira de revisar o seu texto. Entenda a divisão da sua narrativa em cenas e investigue que objetivos cada cena está cumprindo. Ah, essa cena é muito importante. Essa cena acontece algo que faz parte da trama, todo mundo precisa saber. Essa cena é importante porque ele mostra um pouco da característica do meu personagem. Eu preciso que que a leitora saiba, tá? Encontrou cena sem uma cena, se você não sabe dizer que objetivo aquela cena está cumprindo, considere a possibilidade de cortá-la do seu texto sem piedade, tá? Contraste sempre vai trazer interesse. Contraste é aproximar, né, dois elementos que têm uma diferença vital, e aí eu preciso de um pretexto, né, para aproximar. São irmãos gêmeos que são muito diferentes? São duas pessoas que não se gostam e ficaram presas no elevador? Tá? Dica de ouro sobre contraste. Ao andar na rua, ao observar, às vezes você vai até levar seu caderninho, né, para ter ideias nos seus passeios, procure pelos contrastes, tá? Contraste sempre vai atrair interesse. Desorientação, dá uma perdida em quem está lendo, você não precisa saber o tempo todo, se está de dia, se está de noite, onde ele está. Exemplo de desorientação, um filme que começa mostrando um pouquinho de uma história, de outra, né? Mostra três histórias diferentes e aparentemente nenhuma tem a ver com a outra. Crash, né? Aquele filme maravilhoso. Lá no final eu vou descobrir o que as coisas têm a ver, né? Trabalhei com desorientação. Desorientação é qualquer esforço no sentido de que a pessoa que está lendo não saiba onde ela está, não saiba, se perca um pouquinho no tempo, né? Caramba, mas aqui esse personagem está vivo, ele já tinha morrido, será que voltou no tempo, né? Mude, volte para o passado e não diga nada para o leitor, deixa desorientado, desorientada. Não se preocupe. Torto Arado, você demora para saber? Eu não li ainda, tem aqui o Torto Arado. Preciso ler. Demora para saber? Desorientação e pista falsa. Pista falsa é um recurso que pode causar desorientação. Pista falsa causa uma desorientação subliminar. O leitor, a leitora não sabe que está sendo desorientado na pista falsa. Ele pensa que está indo no caminho certo. Na desorientação, eu quero deixar a pessoa tonta. Eu quero deixar a pessoa falando, caramba, mas onde está isso? É dentro de um quarto? É num espaço aberto? Peraí, mas parece que voltou ao passado. O personagem tinha morrido, então agora está vivo. A desorientação busca esse ruído. Olha a reviravolta aí do Márcio.
pouquinho de pista, ele vai dando pista falsa. Ele começa com pista falsa, já velho, esperava, fazendo de tudo para a gente pensar. Ou não é isso? O algoz encapuzado, faz de tudo para a gente pensar que está diante de uma pessoa idosa. E para no final, né, ter essa grata surpresa de que não, de que era um pé de milho. Trabalhou bem. Maravilhoso exemplo de escalada, né, e de pista falsa. Diálogo, já dei dica, gente. Trabalhe. Por que meu diálogo não ficou bom, professor? Porque você não trabalhou o suficiente. Você trabalhou pouco, né? Trabalhe na linguagem de cada personagem antes de submetê-los ao diálogo, tá? Eu sei que daqui a pouco algumas pessoas vão começar a sair, eu vou passar para personagem. Dica de ouro do diálogo. Cada frase é uma reação anterior. Outra, todos os integrantes de um diálogo precisam ter os seus objetivos, né? Antes de começar a escrever um diálogo, pense quais são os objetivos de cada um dos envolvidos nessa conversa. E a outra é, uma dica bem prática, é quem são os 8 avós? É isso, gente? Temos 8 avós? 4, né? 8 bisavós, não é isso? 4 avós, 8 bisavós. Pelo menos os 4 avós do personagem secundário, né? E os 8 bisavós do personagem principal. Para ajudar a saber né, a linguagem, tá bom? Ajudar a formar vocabulários diferentes. Se o personagem, se todos os meus personagens ficarem reféns do meu vocabulário, acabou, acabou, desiste, deu errado. Como fazer uma autoanálise sobre a própria escrita do diálogo? O autoanálise, o feedback é a melhor saída. Feedback de terceiros. O nome do meu bisavô paterno, o nome do meu bisavô paterno eu não sei. Eu não sei porque quando meu avô paterno faleceu, eu nasci muito depois. Eu nasci muito depois do pai do meu pai ter falecido. Ele morreu nos anos 70, eu nasci em 80. Mas foi um tapa na minha cara essa pergunta. Estou aqui falando disso, né? Obrigado, Maria, gostei. Eu não sei. Os meus avós paternos, né? Minha avó, quando eu tinha uns 16 anos, ela morreu já bem velhinha, Olívia, e meu avô que eu não conheci, Abramo. Não, imagina, não é o caso, não. Se arrepender. Não, não, não se arrependa de brincar. Brincar é muito bom. Eu estou até agradecendo. E a minha bisavó materna, minha bisavó materna, faleceu quando eu já tinha mais de 30 anos, gente. Minha bisavó materna faleceu quando eu já tinha mais de 30 anos. A minha avó materna faleceu este ano. Foi muito triste para mim, ela foi muito importante para mim. Me ensinou a amar a leitura. Ela, minha mãe, minha tia que me ensinou a ler também faleceu há um pouco mais de 2 anos. E meu avô ainda está vivo com 80 e poucos. Uma das minhas bisas chamava Sultana. Acredito, mas não deixa de me surpreender. Gente, olha aqui, eu vou começar a falar do curso, tá? Convidar vocês para participar. Estou com inscrições abertas. Começa na sexta que vem. Em cada aula eu vou falar de 2 a 5 técnicas. E aí você vai ter uma enormidade de aulas gravadas
onde eu vou falar, tem aula de 1h30 falando só da técnica do estranhamento, tem uma aula de 1 hora falando só sobre o sublime, né? Que técnica é essa do sublime? Então, é isso. Estou com inscrições abertas, especialmente hoje. Eu ainda vou falar, tá? Eu ainda vou falar de um pouco de personagem. Nós vamos até 21h10, mas eu preciso falar do curso agora. Por quê? Porque ele já está custando outro preço. Ele já está no segundo lote, né? Está custando 119, especialmente, extraordinariamente, agora, durante esta aula, e por 1 hora, 2 horas após o final da aula, eu vou receber inscrições no preço do primeiro lote, que é R$ 97, tá? Eu vou deixar o link aqui. Então, aqui, algumas das técnicas, né? Dá para chamar de técnica, é um arquétipo, é um expediente de escrita, né? O duplo, muito usado no terror, no suspense, você se deparar com a sua própria imagem pode ser muito perturbador e assustador. Elipse é a rainha das técnicas, seu texto vai soar mais literário imediatamente se você aplicar a técnica da elipse. Tire uma informação importante do texto, tire um componente essencial da frase, experimente tira o sujeito, tira o verbo, tira as preposições, experimente sem, experimente com menos, né? Elipse é uma omissão. Aqui tem um longo estudo sobre elipse, vou pular. Estruturas narrativas, uma aula inteira só sobre estruturas narrativas, pode te ajudar na organização. Se, como diz um amigo meu, né, você só tem dificuldade em 3 partes, o começo, o meio e o fim. E estrutura narrativa é o conhecimento que vai te ajudar a organizar, né? Começar bem, não perder a atenção durante, chegar a um clímax, flashback, gancho. Só o gancho, só a aula de gancho, acho que já vale os 97 do curso. Porque um gancho bem colocado captura, né? Cria o suspense e desperta a curiosidade de quem está lendo. Aqui um monte de tipo de gancho, ó. Não vou falar agora. 9 aqui, só para começar. Hipérbole maravilhosa, inversão, a caça vira o caçador, o velho vira menino, o homem vira mulher, a sopa toma o homem. Intertextualidade, traiu ou não traiu? Você já sabe de que livro eu estou falando. Ironia também é machadiana, né? A ironia tem a ver com uma filosofia cética, né? Meio pessimista, questionar as instituições. Jargão, leitmotiv, um tema que se repete. Métrica é mais para poesia. Mostrar e dizer qualquer curso tem algumas que qualquer curso vão te ensinar e outras você realmente só vai encontrar aqui. Narrador não confiável, eu adoro. Olha só o estudo sobre o personagem, né? O personagem é um ponto que descreve um arco. Antes do seu personagem agir, faça sentir. Única dica mais que eu vou dar sobre o personagem. Não coloque seu personagem para sair fazendo as coisas, tá? Para o leitor, assim, ele pode ver o personagem direto agindo. Mas quando seu personagem chegar ao ponto de agir, quer dizer que você já trabalhou a sensação, ele sentiu algo, ouviu algo, tocou algo, viu algo, pensou, e aí depois ele age, tá?
E aí, depois da ação, vem as consequências. Aí, essa aqui é a estrutura narrativa completa, né? Colocando o personagem no centro. Cada um desses é um exercício, que eu explico em detalhes. Seu personagem tenta provar. Responde essas duas perguntas para o personagem que você quer deixar mais profundo, do que ele ou ela está fugindo. Faça listas dos pertences dele, das roupas, dos sonhos. Haja como um inconsciente do seu personagem, escreva os sonhos para ele, para ela, diários. O personagem precisa de um corpo. O personagem precisa de voz. Perfil. Só depois disso que vem um perfil básico, índole, humor, caráter, personalidade. Eu ensino tudo isso, gente, com ou sem o auxílio de arquétipos, tá? Ó, peripécia, ó, o tanto que a gente estuda a ironia, reviravolta, quebra da quarta parede, que Machado também fazia, reviravolta, ritmo, rima, sinestesia, sonho, sugestão, título, como dar título, unidade, viés, xenoglossia, zêmite, zoomorfismo, e um pouco, ó, separado em módulos. Todas essas técnicas a gente estuda no cursório da Caixa. Ele tem 5 aulas gravadas que você acessa imediatamente. E o principal, que são as 4 aulas ao vivo. Essas aulas também ficam gravadas e acompanham um rico material em PDF. Bônus para as inscrições realizadas hoje. Agradeço você, gente, por me ouvirem aqui falar um pouquinho sobre o curso. Talvez seja para o futuro, talvez seja para hoje, tá? Como bônus, estou presenteando com 2 minicursos à sua escolha, entre esses seguintes, e o valor do curso, só hoje, é 97. Leite o quê? Leite Motive. Que legal, gente. Vou deixar o link, tá? Vou deixar o link e vou ficar aqui agora para responder perguntas, se vocês tiverem. Deixa eu ver se eu acho o link aqui, porque já tá outro preço. Faça a sua pergunta. De qual técnica você mais gostou? Conte para mim. Eu vou até parar de compartilhar essa tela. Muito bom. Os bônus, claro, quem já comprou, quem já está inscrito. Leitmotiv, uma coisa se repete e ganha um destaque diferente. Um uso básico do leitmotiv em prosa, é um objeto que aparece no primeiro capítulo, ou some, e depois lá na frente você precisa de uma coisa para salvar sua vida e abre a gaveta e aquele objeto que sempre esteve ali, leitmotiv, um motivo que se repete. Na poesia, a gente vê bastante o leitmotiv, né? Eu posso fazer 3 estrofes, em cada uma delas eu começo falando sobre a chuva, né? Mas cada vez eu vou acumulando alguma coisa. Arco de personagem é vital. Arco de personagem é maravilhoso. Em audiovisual, na longa-metragem, por exemplo, a gente escreve primeiro o arco dos personagens e depois o esqueleto da história. Criação de cenas para fugir dos sumários. Eu não sei se eu entendi. Gente, deixa eu colocar o link aqui.
Pronto, gente. Vou deixar aqui, ó. Me perdi um pouco aqui em tantas janelas. Mas vamos lá. Uma narrativa fica muito contada e não mostrada. Relê criteriosamente. Faça uma lista de tudo que você está contando. Faça uma lista de tudo que foi contado. E a cada uma delas se pergunte como eu posso mostrar e não contar. Ah, aqui na linha 3 dessa cena, eu estou contando que a minha personagem está triste. Aplique elipse, né? Tira a palavra triste e substitua por um sutil gesto que nem todo mundo precisa compreender. Ah, mas aí nem todo mundo vai entender que ela está triste. Melhor ainda, porque aí você está escrevendo em camadas, né? A famosa escrita em camadas. Algumas pessoas vão compreender o básico e quem estiver mais atento vai pegar mais coisa e vai virar seu fã, sua fã, porque você provocou a inteligência dela. Ela vai falar: caramba, o cérebro sente uma recompensa. Quando eu compreendo algo que não está expresso, eu sinto que toda a minha história de vida, de leitor, que a minha bagagem, que a minha capacidade de interpretar foi recompensada. Aí eu atribuo essa recompensa ao autor, à autora do livro. E aí eu viro fã. Eu falo: esse autor me faz sentir mais inteligente. Tá? O horário de início das aulas é esse horário de sempre. Tá? Tem bastante gente chegando para o curso, fora da caixa. A turma das sextas já está garantida, vai começar na sexta que vem às 20 horas. A gente está quase decidindo fechar uma turma aos sábados também. Muito provavelmente vai ter. Quando fica disponível a escolha dos outros cursos bônus? Imediatamente. Se você entrar no Fora da Caixa hoje, você vai assistir os mini cursos hoje, eles são gravados. Eu vou ver aqui no meu celular, vai apitar, né? Uma luzinha, já teve uma inscrição. Aos sábados, está em aberto isso. Tem uma sugestão de horário? Seria um pouco mais cedo. De manhã eu já tentei, teve pouca adesão. Estou aberto a, no futuro, retornar. Tá? É, pode assistir de sexta ou sábado. A turma de sábado ainda não estava garantida, gente. Precisa ali pelo menos mais umas 10 inscrições. Tá? Não, de sábados, assim, 1 hora mais cedo, 2 no máximo, tá? Boa noite, Patrícia, obrigado. Eu vou ficar aqui mais um pouquinho ainda respondendo perguntas. Não só sobre o curso, tá? O tamanho da turma de sexta, tem uns 30 e poucos inscritos já, tá? Não é muito diferente nessa aula com relação ao seguinte: metade dos inscritas assiste às aulas ao vivo e metade assiste às aulas gravadas. Não há nenhum prejuízo em assistir a aula gravada. Se você tiver dúvida, você tem direito a feedback dos seus textos e você vai ter um acesso permanente à minha pessoa para poder tirar dúvida até com mais tranquilidade do que tiraria dentro da aula. Então, o horário, né, de turma não deve te desmotivar a fazer o curso, tá? Os minicursos são um bônus. Esses minicursos custam 35 cada. 3 por 70.
Tive muito aluno nesses minicursos, gente. Foi uma sacada, assim. E, sinceramente, ficaram excelentes. São com 2 aulas. Estudei muito para fazer o minicurso de crônica. Estudei muito para fazer o minicurso de conto. Tenho certeza que você vai amar cada um desses minicursos. E aí você vai comprar o fora da caixa, hoje está com desconto. Você vai pagar 97 em até 12 vezes no cartão, se quiser. E você vai me falar, eu quero o mini curso de conto e o de microconto. E aí eu vou liberar, você já vai começar a assistir hoje, se quiser. O link já, gente. Como assim aparece como desconto? Isso. Não me falou isso. Eu vou te perguntar. É que eu também eu interrompi o que eu estava falando no meio, né? Que eu vi uma inscrição aqui e aí fiquei animado. Eu estava falando o seguinte: você vai se inscrever, meu celular vai me avisar na hora, vai me dar seu e-mail, vai me dar seu WhatsApp. E aí você pode se antecipar e já me falar, né? Todo mundo aqui tem meu WhatsApp, porque eu mandei o convite da aula. Aí ou você pode me esperar minha mensagem. Se for muito tarde, eu vou deixar para mandar mensagem só amanhã. Mas se você quiser se antecipar, você me manda mensagem qualquer hora do dia, da noite. E. Ah, então tá. Então só me mandar uma mensagem. Você não me falou quais. É só escolher, Vivi. Só escolher me falar. É verdade, você já está inscrita. Entrou. Claro que pode. É para todo mundo dessa turma. Tamara, sim. A Tamara foi a primeira inscrita dessa turma. Muito obrigado, Tamara. Nilo, se você quiser me, se você já souber, ou pelo WhatsApp, se você quiser me falar agora, eu já saio daqui e já vou conceder seu acesso. As opções são microconto, conto, crônica, canção, poesia, literatura infantil. Gente, eu com esses mini cursos estou igual estou com os filhotinhos aqui da minha gatinha. Eu peguei um amor por esses mini cursos, gente, porque são 2 aulas, mas eu estudei tanto para fazer cada um deles, cara. Tá? Eu estudo para garantir que eu vou trazer conteúdos que você não vai achar no Google, não vai achar no chat GPT, não vai achar em outro curso, tá? E aí eu peguei amor por esse mini curso. Os gatinhos estão bem, a veterinária veio ontem, a mamãe está ótima, tá todo mundo num peso bom, os gatinhos estão bem gordinhos, abriram os olhos ontem, tá muito legal. A gatinha está exigindo muita atenção e eu tenho passado algumas horas por dia brincando com ela. Escondo uma peninha dentro do sapato e ela fica ali fingindo que não está vendo e depois corre atrás de mim. A gente fazia isso uma vez por dia e agora estamos fazendo 3. Estou sendo o companheiro dela de brincadeira, né? De 3 filhos, gente. Quem que tem 3 filhos e não fica estressado? Ela se estressou um pouquinho, mas está sendo muito bem cuidado. Olha o gatinho da Ana. Ah, meu Deus. Eu não sei como eu passei tantos anos sem ter gato. Gata, no caso, né? E agora eu tenho 4, não sei o que vai ser. Que uma já dá o trabalho. 2 pessoas já se inscreveram durante essa aula. Muito legal. Tem que castrar, considerando que haja pelo menos um macho. Eu não tenho essa certeza ainda. A veterinária olhou e falou que ainda não dá para saber, é tão pequenininho o órgão genital. Gente, ainda estou gravando essa aula, vou parar de gravar e a gente continua conversando mais um pouquinho. A quem está assistindo essa aula gravada, um abraço, beijo.